Bom dia! Hoje, dia 13 de janeiro de 2026. Hoje é meu aniversário, parabéns pra mim. Eu já comecei a comemorar desde cedo, desde a madrugada, desde 3h15 da manhã. Orando, agradecendo por esse dia. E aqui a gente vai tirar um oráculo. Cura vibracional. A intuição é que eu trabalhe com ele não sei quanto tempo, mas alguns vídeos ele vai ser uma abertura. Vamos fazer qual é a vibração do dia de hoje. Vamos ler um pouco, falar um pouco sobre ela, dar os recadinhos, né? Que a espiritualidade sempre traz pra gente, muita amorosidade. E que Deus abençoe. E aqueles que estão vendo sejam abençoados também no dia de hoje. Muito obrigada pela participação de cada um que está vendo esse vídeo. É um canal novo. E vamos ver o que a espiritualidade quer falar conosco. Qual é a mensagem, né? Se não cair, eu puxo. Duas. Essa é a primeira, inércia. A segunda, plano divino. Vamos ver se vai cair mais alguma. Vai virar. Tá pronto. Provações. Ver se vão ser 4. Vai ser só 3. Não muitas. Assim, pronto, mais uma. Uniformidade. E no fundo do deck, intuição. Vamos falar sobre esses oráculos. Uma energia bem bonita, né? Muito, muito bonita. Vamos falar aqui sobre a inércia. Vou começar com ela. E depois a gente vai falando dos outros oráculos. Qual é a energia que ela quer falar conosco? E o que significa, né? Vamos ler aqui. Você pode resistir à mudança de direção agora e teimar em seguir a mesma trilha de sucesso. Mas é bom lembrar que as coisas inertes não têm potencial para crescer ou se transmutar. Você pode ter um cargo que lhe confere status ou estar seguindo as regras sociais num nível que o impede de perceber o seu verdadeiro. Examine o seu condicionamento social ou da infância e perceba que você pode começar a fazer tudo de modo diferente. Isso pode exigir coragem
e uma prática incansável. Transformar hábitos é como treinar um animal selvagem. Esteja aberta a uma mudança radical de direção. Deixe o passado para trás. O seu presente é formado pelos seus hábitos do passado, mas a presença é formada pelas mudanças indiretas de hábitos rumo ao presente eterno, o momento vivo. Por outro lado, você pode estar agora trilhando um caminho que poderá mudar naturalmente. Só observe, espere e sinta. Afirmação: eu aceito o impulso quando os meus hábitos favorecem meu mais elevado bem, e eu os transformo quando eles o desfavorecem. É interessante, né? Porque eu estou nesse processo. E eu acho que muitas pessoas também, né? Começo de ano, 2026, muita coisa acontecendo, né? No mundo inteiro. E aqui é para dizer praticamente que a gente tem como mudar. E às vezes as mudanças são difíceis, né? Precisamos ter coragem para fazer as mudanças, para sair do ciclo, para sair do conforto, né? Conforto de situações, de pessoas, de trabalho. Precisamos de muita coragem. E aqui no texto diz que quando a gente está aberto, as mudanças vão acontecendo naturalmente. A gente precisa observar e ter plano de ação, né? Nada muda sozinho. Se nós sentarmos numa praça e ficarmos olhando, tudo em volta vai mudar, menos nós. Então, a leitura hoje começa com a inércia, onde nós podemos sair de coisas e situações que a gente não quer mais. Não deixar situações nem pessoas bloquearem nosso caminho, as nossas escolhas. Muitas vezes a gente está perdido, né? E a gente se apoia no julgamento do outro, na palavra do outro, no que o outro quer dizer. Mas aqui ele diz que está na hora das mudanças. E para mudar tem que ter coragem. Vamos para o plano divino. O que o plano divino quer falar conosco? Uma linda carta, né? O que o plano divino quer falar conosco? Deixa eu só acender aqui a velhinha do São Miguel que apagou. Apagou não, acabou mesmo. Acho que vai acabar para poder colocar outra. São Miguel nos ilumine, nos proteja, nos dê direcionamento, muita luz, muita paz no dia de hoje, né? Hoje é um dia abençoado. Muita coragem de ação para nós sairmos da inércia. Ainda está quente ali por causa da rota que acabou agora. Vamos tirar aqui da caixinha. A caixinha está quente.
gratidão, gratidão. Ok? Acho que ficou ao vivo, né? Que Miguel nos inspire. Então vamos, né? Vamos ler aqui sobre o plano divino, o que ele tem para falar conosco. Você pode ver agora o projeto da sua energia e dos seus atos de modo mais claro. As 10 direções voltam ao centro a todo momento, por meio da sua força vital. Perceba a energia sutil que percorre a sua espinha, desde os pés até o topo da cabeça, como se ela fosse a coluna absoluta do seu ser. As 8 direções horizontais são a arena onde tudo acontece. Deixe os seus sonhos e estados mais profundos de subconsciência, e assim como a sua consciência, revele a você o projeto, plano divino. Você tem um propósito na vida e as vibrações desta carta podem lhe revelar mais do que você sabe a respeito dele. Entre em contato com as energias que fluem para dentro e para fora de você e vivenciará ambas, a que recebe e pela qual é grato, e a que oferece, no grande esquema das coisas. Linda carta, né? Linda, linda. Linda reflexão, né? Afirmação. As minhas intenções estão em harmonia com o plano divino. Então ele fala aqui que a gente tem várias direções, né? Mas que tudo nos leva para dentro. Aqui tem um trecho muito importante. As 8 direções horizontais são a arena onde tudo acontece. Desde que os seus olhos e estados mais profundos de subconsciência, assim como a sua consciência, revele a você o projeto. Então ele fala do subconsciente e da consciência unidos, né? Para que a gente ache o nosso projeto divino. Todos nós temos um propósito. Aqui ele diz, você tem um propósito na vida e as vibrações desta carta podem lhe revelar mais do que você sabe a respeito dele. Dele quem? O divino que mora na gente, né? Que está aqui incutido. Ele pede, entre em contato com as energias que fluem para dentro e para fora de você e vivenciará ambas, a que recebe, pela qual é grato, agradecer, né? Não importa que momento que a gente esteja, ser grato por estar aqui, por estar vivo, por ter mais um dia de chance de mudar, de fazer algo diferente. E ele diz que é no grande esquema das coisas, né? Deus, o divino, seja o nome que a gente possa pronunciar, ele nos dá sempre a direção. Ele aqui está falando de dentro e de fora, né? É como fosse uma linda estrada.
a gente recebe, agradece e oferta, né? Ele está falando da troca. A gente recebe e devolve para o universo, através do nosso propósito, das nossas ações. E crer que Ele está sempre conosco, sempre nos fortalecendo. E quando a gente menos espera, no momento que está mais conturbado, exatamente é onde nós estamos. É aqui que nós estamos. Quando estamos na aflição, nos sentindo desamparados, tristes, abandonados, desofertados ou doentes, muitas vezes sem recurso financeiro. Estamos aqui, ó. Mas Ele não deixa de cuidar da gente. Ele nos envolve com a sua energia, com esse poder do amor. Nós nunca estamos sós. Não importa qual a situação a gente possa estar nesse exato momento. E no momento mais difícil, Ele está aqui, ó, irradiando, nos protegendo. Que possamos passar no nosso caminhar com as experiências que a gente precisa, para o nosso espírito amadurecer e aprender. E passar para o outro, né? Ajudar o outro na experiência. Porque tudo é um aprendizado. Tudo que a gente aprende, a gente oferta essa. Receber, agradecer e ofertar as experiências que a gente vive. Nos momentos de tristeza, momentos de não sei para onde eu vou, ou estou perdido, oh meu Deus, será que Deus me esqueceu de mim? Não, nunca. Onde você estiver, quem estiver ouvindo esse vídeo, tenha certeza, Ele está sempre conosco, sempre nos abraçando, nos acolhendo. E provações, né? Que linda carta. Vamos ler o que a provações quer falar conosco. O Divino nunca nos abandona, Ele nos tira dessa inércia, né? Começando com a carta da inércia, Ele tira da inércia e traça sempre um plano para que a gente siga em frente, com força, com fé e saindo dos abismos. São das experiências da vida, né? Vamos aqui, 51. Provações. Você pode ter a impressão de que está lutando contra um mar tempestuoso. Olha que a gente está falando muito disso, né? Ou contra um adversário invisível. Mas trata-se apenas de uma busca pela verdade que existe dentro de você, dentro de todos nós. Pergunte a si mesmo: como posso recuperar ou invocar o meu maior merecimento? Como posso? Como posso expressar a fonte da verdade em meu ser? Essas são perguntas relacionadas à autoestima e à confiança. Você enfrenta provações sempre que sente medo. E esses medos são causados pelas feridas que existem no seu coração, na sua alma, na sua mente e no seu corpo.
Essas feridas estão agora guardadas na sua memória celular. Pare de se acusar e simplesmente sinta. Enfrente o oponente e abrace-o, desde que as provações sejam um processo de dissolução dos traumas. Pare de se apegar aos resultados e concentre-se no que está sentindo, enquanto reserva um lugar para as aflições. Esse é um teste de fé, tanto em si mesmo quanto ao divino. Eu acho tão bonito isso, porque a energia não mente, né? Quatro cartas, as 3 primeiras falam disso, do nosso eu, da nossa busca interior, do que a gente precisa deixar ir, e fazer uma limpeza realmente mental, espiritual, energética, não importa qual é o título que a gente possa dar, é sempre uma limpeza, é sempre de dentro para fora, não é fácil. Eu mesma tive muitas aprovações e continuo tendo. Eu tive algumas situações que eu só busquei a palavra e joguei nos braços do divino. Teve momentos que eu falei, isso não chega, eu quero sair daqui. Eu preciso de ajuda, meu Pai. Preciso de ajuda, me dê a mão. Eu levantei, olhei, busquei a força que existe em nós, que muitas vezes nós estamos tão conturbados, né? Tão preocupados com tantas coisas externas. Esquecemos de olhar para nós mesmos. E tudo começa de dentro. Vocês que estão ouvindo esse vídeo, lembre-se sempre disso. Tudo começa de dentro. Quanto a gente quer mudar, quando a gente precisa buscar força e levantar, não importa a situação, é de dentro. Jesus sempre fala nas suas parábolas: eu não te curei, você se curou. Ele simplesmente desperta a nossa essência. Ele dá aquela chama que muitas vezes a gente acha que está apagada, não, ela pode estar diminuída pelos embates da vida, né? Pelo dia a dia, pelos problemas, pelos conflitos, pelos traumas, por tudo que a gente escutou a vida toda. Que a gente não é merecedor, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo. Mesmo que a gente não tenha escutado, mas a gente tem visto conflitos e brigas na família, desavenças, que a gente carrega por muito tempo. Até a gente chegar nesse momento aqui de reflexão e dizer: opa, stop, pare, isso não me pertence. Isso foi histórias que inventaram para que eu não chegue onde eu tenho que chegar, ao meu propósito divino, que é muito maior do que eu. E a gente pega essa força. Aqui ele diz: essas feridas estão agora guardadas na sua memória celular. Olha a potência disso. E não está guardada só na nossa mente. Aqueles flashes que a gente vê todos os dias, quando a gente fecha o olho, quando a gente está parado, pensando no tempo. Então ele fala: pare agora. Pare de se acusar, você não tem culpa de nada. Foram informações que chegaram a você e você se tornou quem você é. Mas todo dia é dia de mudar.
Todo dia é o dia de virar uma página. E ele diz, e simplesmente sinta essa energia divina. Enfrente o oponente. Quem é o oponente? Nós. A nossa conduta, a nossa força, ou falta de força. Ou quando a gente permite que alguém diminua a nossa autoestima, ou conduza a nossa vida fora totalmente do rumo que o Divino planejou pra gente. Enfrente o oponente e abrace-o. Quando você abraça aqui, é você entender a situação para que a gente possa mudá-lo. Como que você enfrenta alguém ou alguma coisa que você desconhece? Você tem que abraçar, sentir, dizer, opa, tem como mudar isso. Muito interessante. E desde que as aprovações sejam um processo de dissolução dos traumas que estão nas nossas células, para se apegar aos resultados que muitas vezes não são nossos, são incutidos. E concentre-se no que está sentindo. O tempo todo ele fala no sentir. Sinta, feche os seus olhos nesse exato momento. Respira. Quando você respira, você acalma todo o seu sistema físico, mental e espiritual. Feche os olhos, sinta. Respire quantas vezes for necessário. E fique em silêncio, sinta. Enquanto reserva um lugar para as aflições. Quais são as aflições? São um externo. É tudo que diz, não, você não vai conseguir, duvido, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de levantar dessa cadeira, você não é capaz de tomar posse da sua energia, da sua vida. Engana-se quem pensa isso. O Divino nos dá força quando a gente realmente quer as mudanças. Esse é um teste de fé, sempre é. Tanto em si mesmo quanto ao divino. E a afirmação é: eu aceito as aprovações como um teste de fé quando me disponho a defender o que valorizo. Exatamente. As provações são isso, para a gente sair daquele cantinho que muitas vezes nos colocaram quando a gente era criança, né? Fica aí, na cadeira, para você pensar. São frases que são colocadas sobre nós, crianças, e depois nós, adultos, continuamos ouvindo. Está na hora de despertar. Está na hora de levantar. Está na hora de seguir. Limpar as células. Limpar nosso corpo, nosso espírito, nossa alma. E tomar posse da nossa vida, né? A gente veio para viver a nossa vida e não a do outro. E a gente vai fechar com uniformidade. Olha que linda. Eu amo essas cartas. Cura vibracional, esse oráculo. Para quem gosta, vai procurar na internet. Muito bom. Muito significante. Vamos nós, vamos nós, vamos nós. Hoje é um pouquinho de puxão de orelha. Você está vivendo uma rotina repetitiva em sua vida. E por um tempo precisa aceitar isso como uma prática. É só por meio da total aceitação que você
conseguirá se livrar dessa pressão tão angustiante. A uniformidade é um método de harmonização social que leva o sistema nervoso a entrar no sistema ritmo diário das outras pessoas. É necessário fazer ajustes, de modo que o grupo trabalhe como um todo e avance de maneira mais suave. Não há lugar agora para a individualidade exacerbada. Por outro lado, você, como indivíduo, pode aprender a ser mais humilde e a ter mais respeito pelos outros, e pode até mesmo competir com eles. Isso não significa que você se identifique com o que faz. Abra mão dessa identificação e aproveite os ritmos comuns da vida. Aqui ele fala uniformidade é porque a gente acaba sendo um pouco de todo mundo, né? O hábito de lidar com grupos, com pessoas, com família, relacionamentos afetivos, amorosos, de amizade. E a gente acaba fazendo essa troca negativa, né? Aqui ele fala muito disso. A uniformidade é um método de harmonização social. Então a gente é colocado dentro da sociedade para ser uniforme, para ser igual ao outro, fazer o que o outro faz está certo, vamos seguir, vamos fazer igual. Não vemos fazer igual. Somos espíritos, seres individuais, para viver cada um a sua vida. Ele disse: abra mão dessa identificação que colocaram em nós e aproveite os ritmos comuns da vida. O que ele quer dizer com essa frase? É muito forte, né? Depois de tudo que ele falou dessa conjunção, né, que a gente tem, harmonização, de estar todo mundo junto o tempo todo, tem uma hora que a gente precisa ver um pouco o que eu quero ser, o que eu quero fazer, onde eu quero estar, como eu vou fazer isso. Abrir mão dessa identificação, de olhar para o outro e achar que o outro tem mais do que eu, é mais do que eu, estar mais do que eu. Não. Abrir a mão dessa identificação e aproveitar os ritmos comuns da vida é o que Deus dá para a gente, o nosso ser, quem nós somos, para onde queremos ir, o que a gente quer fazer. Afirmação. Eu trabalho com as outras pessoas nos ritmos diários da vida, que precisam de regulagem para cumprir seu propósito. Então aqui ele fala justamente isso, né? Uniformidade, porque a gente precisa trabalhar em grupo, mas precisam de regulagem para cumprir o seu propósito. A gente pode trabalhar em grupos, com relacionamentos, mas a gente não pode esquecer que nós somos seres individuais e que o divino, ele cuida todo dia de todos nós, em toda a nossa existência, seja física, mental, emocional e principalmente espiritual. Precisamos crer, precisamos chamar, pedir. Olhe por mim, me mostre o caminho, me dê a força que eu preciso, me tire daqui, estenda a mão, me ampare, proteja a minha energia aonde eu estiver.
muito, muito bonita. Já virou Arcanjo Raniel, vamos tirar só, porque esse vídeo acabou ficando bem extenso, né? Pra gente ler, mas é gostoso, eu amo. Arcanjo Uriel. Vou tirar os oráculos aqui. Mais uma e vamos fechar, que o vídeo já tá bem grandinho. Arcanjo Uriel. Arcanjo Raniel esse. Paixão. Confie e siga a sua paixão, renovada em sua vida amorosa e carreira profissional. Arcanjo Raniel. Paixão. Confie e siga a sua paixão, renovada, que não é mais a mesma, em sua vida amorosa e carreira profissional. Que lindo! Arcanjo Uriel. Você sabe o que fazer. Confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. As cartas falam, né? A espiritualidade encaixa. Vamos ver se aqui que eu não vi, o que era. Arcanjo Raquel. As cartas falam entre si. Aqui agora tirar o print, né? Vou botar aqui para cada da luz. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Aqui falando muito do divino, né? Dando clareza. Todos nós estamos passando por uma transição. 2026 está entrando aí. E março é o ano astrológico, então é onde entra a energia total desse ano. E vamos pedir a Deus, ao divino, ao que a gente acredita, independente de título, que Ele nos fortaleça. Que seja mais um dia abençoado para todos nós. Que você goste desse vídeo, que chegue a mais pessoas. Dá aquele likezinho de troca amorosa. Divino agradece, eu agradeço. E agora tem o rap. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe esse dia. Que vocês celebrem por mim, né? Hoje é meu aniversário. Obrigada.